Fala pessoal do canal, aqui é o professor Kenny falando com mais um vídeo. E dessa vez a gente vai ver uma dica de ouro de como transformar as frações para decimal e de decimal para fração. É mesmo, é? Olha aí, gente, temos aqui um exemplo de uma pizza. Todo mundo quase gosta de pizza, né? Só que se a gente quisesse repartir a pizza, geralmente ela vem dividida em 8 pedaços. Mas vamos supor, por exemplo, que a gente queira dividir em 5 pedaços. Tem em 5 pedaços de tamanhos iguais. Uau! Se eu quisesse, por exemplo, tomar uma delas, esse pedaço aqui, por exemplo, ele seria uma parte de 5 sobre 5. Concordam? Mais ou menos! Uma parte de 5, 1/5. Se a gente quisesse saber o número decimal que essa fração seria equivalente, é só dividir o número pelo de baixo. Então, lembrando que uma fração, ela é uma divisão também. Então, isso significa que é 1 dividido por 5. 0, vírgula. Aí coloca um 0 lá, que a gente está olhando agora para os decimais. Quantas vezes o 5 cabe no 10? Ora, 2. 2 vezes o 5 dá 10. E aí, acaba a continha aqui. Certo? Então, 1 dividido por 5 é 0,2. A gente pode colocar, então, 1/5 é a mesma coisa que 0,2. Perfeito? E olha só, de brinde, a gente ainda sabe a porcentagem que isso equivale. Porque, veja só, 0,2 é a mesma coisa que 0,20. Esse zero ali dos decimais, depois do número, não muda nada, porque a casa é vazia. Então, 0,20, ó, esses dois números aqui, gente, ó, esses dois números, tá dizendo pra gente qual que é a porcentagem. E isso significa que é 20%. Olha aí, gente. Esse 0,20 é 20%, porque 100, o 100 ele tem 2 zeros, então eu preciso só daquelas duas casas que estão ali. Legal? Por exemplo, dividir por 10, por 100, por 1000 e por aí vai, é só deslocar a vírgula, né? O número de casas que tem o zero. Então, por exemplo, o 35 dividido por 10, o 10 tem um zero, então bota uma vírgula aqui no meio do 35, ó. Vai ficar 3,5. Por que disso? Todo número tem uma vírgula aqui escondida do lado dele, que é o vírgula zero, porque não tem decimal. E a vírgula ela desloca uma casa, porque tem um zero. O 42 por 100, por exemplo, tem uma vírgula aqui escondida. Aí ela vai andar duas casas lá para a esquerda, porque o 100 tem dois zeros. Então ele vai diminuir duas casas, vão ficando 0,42. Certo? O 2 centésimos, 2 sobre 100, também tem uma vírgula aqui escondida. E 2 dividido por 100 é só andar a vírgula duas casas, porque o 100 tem dois zeros. Só que aí você fala, mas só tem uma casa para pular, sei lá, para ajudar, só para ver esse deslocamento, porque 002 ali é o 2. Então a vírgula anda aqui duas casas, fica 0,02. Olha aí, gente, olha que facinho agora, né? Se eu quiser fazer o contrário, agora eu tenho o decimal e quero a fração equivalente a ele, basta você analisar o número de casas que ele tem depois da vírgula. Por exemplo, o 0,45, ele tem duas casas depois da vírgula. Então, eu vou tirar a vírgula, vai ficar 45 e vou botar um 100 embaixo. Olha aí, por que o 100? Porque o 100 tem dois zeros, e aqui eu sei que era duas casas depois da vírgula. Ah, e aqui eu posso simplificar a fração. 45 e 100, dá para simplificar por 5, ó, em cima e embaixo. 45 por 5 dá 9 e 100 dividido por 5 dá 20. 9 sobre 20. Aí não dá mais para simplificar, mas pelo menos achamos a fração equivalente a esse número. 0,8, por exemplo, tem uma casa depois da vírgula. Se eu tiro a vírgula, simplesmente vai ser 8. E eu divido ele por 10, porque tem uma casa só, então um zero lá. 8 décimos, dá para dividir por quanto em cima e embaixo? Dá para dividir por 2, né, gente? Ó, dá para dividir por 2. Em cima vai ficar 4. E embaixo vai ficar um 5. Então, 4/5 não dá mais para simplificar. Essa é a fração equivalente a 0,8. Legal, gente? Então, ficamos por aqui. Não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. É isso e tchau! Now the world don't move to the beat of just one drum.